Francisco Adolfo de Van Hagen, Visconde com grandeza de Porto Seguro, o inventor do Brasil. Olá, muito boa noite a todos, ou bom dia ou boa tarde, depende do horário que você estará vendo esse vídeo ou ouvindo esse podcast. Sou o professor Diego Alves e vamos seguir com a série Grandes Historiadores Brasileiros, ou aqueles que pensaram e até deram forma à história do Brasil. E nada melhor do que começar com o primeiro, e até o mais importante nesse sentido, Francisco Adolfo de Van Hagen, que foi para muitos o inventor do Brasil, e já vamos entender por quê. Antes de mais nada, confere se você está inscrito no canal, se você já deixou o seu gostinha, ajeite-se na sua poltrona, cadeira, lugar em que você esteja mais confortável e vamos para a história! Muito bem, pessoal. Francisco Adolfo de Van Hagen, ou Visconde com grandeza de Porto Seguro, nasceu em São João de Ipanema, hoje Sorocaba, em São Paulo, aos 17 dias do mês de fevereiro de 1816, vindo falecer em Viena, na Áustria, em 26 de junho de 1878. Van Hagen era filho de um tenente-coronel, Frederico Luiz Guilherme de Van Hagen, e de Dona Maria Flávia de Sá Magalhães. Van Hagen é conhecido por elaborar, na verdade, dar um sentido a essa construção de história do Brasil, uma história oficial e geral. Ou seja, Van Hagen acaba criando uma institucionalização de forma de ler o Brasil, de explicar que país é esse, afinal que país é esse e qual a sua raiz identitária. Van Hagen vai pegar o que foi feito no passado e assim, de alguma maneira, explicar o nosso presente e até trazer um sentido de orgulho por tudo o que foi lançado como pilar lá atrás. Ele olha primeiro de fora para explicar a história que se formou aqui dentro e assim construir o que nós entendemos, ou o que ele entendeu, como história do Brasil, uma história oficial e geral. Van Hagen vai fazer uso de documentos oficiais do Império Português, obviamente, e vai ser o primeiro a tratar uma história como síntese. Muitos vão acusá-lo, ao ler as suas obras, de retratar a escravidão de uma forma não tão brutal, uma visão de escravidão divergente da atual, que ressalta sua real dureza e todo o seu desenvolvimento econômico e social na história da formação do Brasil. Van Hagen também, como dito, vai lançar mão desses documentos oficiais e assim traçar a história do Brasil, começando em Portugal. Então, parte da sua obra começa em Portugal. Vai tratar muito da história portuguesa. Assim, muitos também irão acusá-lo de ter a coroa portuguesa como um agente central de sua história e, em seguida, formar e explicar o Brasil. Ou seja, vão dizer que de alguma maneira ele não explica o Brasil pelo Brasil, mas ao usar esses documentos oficiais do Império Português e se aprofundar muito na história de Portugal, o agente central da história é a coroa portuguesa. Entendendo a formação de Van Hagen. Em sua formação, Van Hagen iniciou os estudos no Real Colégio da Luz, em Lisboa, em 1825. Matriculou-se em seguida na Academia da Marinha. Serviu no 2º Batalhão de Artilharia e no Colégio dos Nobres. Estudou alemão e também engenharia, até ser atraído pelos estudos históricos. Adolfo Van Hagen apresentou na Academia Real de Ciências de Lisboa
as suas reflexões críticas sobre o escrito do século XVI, impresso com o título de, abre aspas, Notícia do Brasil, fecha aspas. Esse título foi saudado com entusiasmo nos círculos intelectuais de Portugal, dando a Van Hagen uma vaga de membro da referida academia. Na classe de Belas Letras, ele passa a colaborar na revista O Panorama do grande Alexandre Herculano, isto em 1839. Um ano após, ele dá luz ao seu trabalho de investigação histórica, chamado O Diário da Navegação de Pero Lopes de Souza, em 1532. Isso acompanhado da biografia de Martim Afonso e Pero Lopes de Souza, recebendo consagrado elogio do Visconde de Santarém, a figura maior da historiografia portuguesa. O Brasil. Muito bem. Van Hagen chega ao Brasil através da carta de Vasconcelos Dumont ao cônego Januário Barbosa, secretário do então recém-criado IHGB, o nosso querido Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A notícia dos seus feitos atravessa continentes. Então era óbvio que não demoraria para Van Hagen, que já escrevera coisas sobre o Brasil, pisar nessas terras novamente. Ele se licenciou do exército português para poder então retornar ao Brasil, já famoso, com diversos trabalhos, e acaba sendo recebido aqui como sócio correspondente do IHGB, isso em 1840. Van Hagen começa a participar ativamente do IHGB, através de comunicações, cartas, relatos de viagens, vários estudos ao exterior. O próprio imperador Dom Pedro II dá um cargo para Van Hagen e dá a ele a incumbência de levantar documentos relativos à história e à legislação do Brasil. Em 1846, Van Hagen é enviado à Espanha em missão especial para recolher documentos relativos ao Brasil. Ele ainda pesquisa documentos nos arquivos de Simancas relativos às questões dos limites do Brasil e só retorna ao país em 1851. Claro, Van Hagen fez diversas viagens, não apenas para a Espanha. Ele viaja a Amsterdã, Paris, Florença e Roma, sempre em busca de dados para sua pesquisa. Em 1854, Van Hagen dá luz à sua principal obra, a História Geral do Brasil. Essa obra monumental seguia a linha de pensamento historicista e visava não apenas servir à reconstituição da história do país, mas à consolidação de sua unidade política e de suas instituições. Isso precisa ser frisado por vocês, pois o ineditismo da obra de Van Hagen se dá nesses pilares também. Essa história como síntese, a importância da sua unidade política e das suas instituições. É isso que Van Hagen, em certa medida, vai estar lendo e frisando. Gerações de historiadores foram montadas, entre aspas, é claro, educadas, ensinadas à sombra de Van Hagen. E a sua história geral influenciou muito essas pessoas. A forma de ler o Brasil, produzir acerca do Brasil. Por isso, a força dos seus críticos e também, entre aspas, ou em certa medida, melhor dizendo, o elogio que até hoje muitos têm por ele e pelas suas obras. Fora, claro, e é o que estamos fazendo aqui, o fato histórico e sua importância em ter montado a história geral do Brasil, ou a primeira grande história geral do Brasil. Essa obra é considerada uma das mais importantes acerca da história do Brasil no século XIX e é repositório de valiosas informações e, é claro,
é uma leitura mais que obrigatória para os interessados no período colonial, levando em considerações todas essas coisas que nós estamos falando acerca da construção e da busca de informações de Van Hagen. Não demoraria muito para que Van Hagen tivesse reconhecimento ainda maior nessas terras. Em 1872 foi agraciado com o título de Barão de Porto Seguro, havendo sido elevado a Visconde com honras de grandeza do mesmo título em 1874. Era membro da Academia Real de Ciências de Lisboa, da Academia de Ciências de Munique, da Sociedade de Geografia de Paris e, é claro, do Instituto Histórico e Geográfico do Rio da Prata, sem deixar de falar nas suas funções no IHGB, onde foi primeiro secretário e diretor de revista. Então Van Hagen, além de produzir muito, ele também recebeu inúmeros títulos e ocupou diversos cargos. Sua produção bibliográfica é variada e extensa, passa por artigos, cartas, produções no IHGB, além das reflexões críticas sobre o escrito do século XIX, Notícias do Brasil. Ele também escreveu Diário da Navegação da Armada, O Descobrimento do Brasil, O Caramuru perante a História, a famosa, já dita aqui há pouco tempo atrás, História Geral do Brasil, sem falar na primorosa História Completa das Lutas Holandesas no Brasil, de 1624 a 1654. Para entender a sua importância, vamos lembrar que João Francisco Lisboa, historiador, jornalista e escritor brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, conferiu a Van Hagen o título de o pai de nossa história. E Capistrano de Abreu, já falaremos dele num vídeo logo, o chamou de o historiador da pátria. Aqui, e já encerro, não estamos fazendo julgamento de juízo acerca da pessoa de Van Hagen, se a sua obra foi boa, se a sua visão das pessoas, dos negros, dos indígenas era certo ou errado. Estamos descrevendo quem foi Van Hagen e a sua importância para a história do Brasil. E lembrar como ele ficou conhecido por esses grandes homens é importante nessas horas também. Então nosso intuito é esse. Para saber mais, obviamente é preciso ler, se aprofundar nas pesquisas. Não apenas ler Van Hagen, mas ler acerca de Van Hagen. O IHGB é muito bom para isso, mas existem diversas outras fontes. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixa o seu gostinho, curte, compartilha e vamos embora. Vamos ver a história, gente. É isso aí. Forte abraço.